Oi! Tudo Olá. bem, querida? Tudo bem? Bem-vinda! Oi, Rogério! Oi. Bem-vinda! Então, estamos iniciando a gravação agora, né? Então, novamente, bem-vindos a essa nosso segundo encontro de grupo de estudos de educação sistêmica. O tema é as ciências, os níveis, né, de consciência da criança. Então, são três níveis de consciência. Nós temos que agem, que o Bert Hellinger, no seu trabalho com constelações, ele descobriu que existem três níveis de consciência que agem nos sistemas familiares como um todo, né? A princípio, ele falou em dois níveis de consciência. Depois, com o desenrolar do trabalho dele, ele chegou num terceiro nível de consciência. Então, nós temos um primeiro nível, que é uma consciência pessoal, um segundo nível, que é uma consciência sistêmica, e um terceiro nível, que é uma consciência espiritual. Então, a Dani vai iniciar falando, né, Dani, a respeito da consciência pessoal. Sim. Então, boa noite a todos. Finalmente conseguimos, então, nos reunir e, como a Fábio estava comentando já no começo, tudo faz parte, né? Esse nosso encontro aqui também é para falar sobre educação, né? Que nos remete a aprendizado, a conhecimento. Então, a gente sabe que tudo faz parte. Para que nós também aprendamos a como lidar com essas novidades que surgem, né? E perceber também que para os nossos alunos, quando a gente apresenta alguma coisa, eles têm, assim como nós, no primeiro momento, meio que se debatendo, tentando descobrir como fazer, mas daqui a pouco as coisas vão se ajeitando, novo modo, percebendo que vai se ajeitando. Então, vamos falar um pouco sobre essa consciência pessoal. E essa consciência pessoal, ela diz respeito ao que é nosso, aos nossos julgamentos, né? Então, ela é muito mais básica, está diretamente ligado à educação e aos valores que nós recebemos, né? Aquilo que nós temos como certo e errado, aquilo que, para mim isso serve, porque isso para mim é certo, mas aquilo lá é errado. Mas o que é esse certo e esse errado? Esse certo e esse errado, ele é muito pessoal para cada um de nós, né? O que é certo para uns não é certo para outros, né? Cada um tem o seu próprio mapa de certo e de errado. No primeiro momento, nós estamos, então, fazendo julgamentos, isso serve, isso não serve, isso sim, isso não. Esse primeiro momento é um momento de olhar, então, essa é, como a gente chama, então, a primeira consciência, a consciência pessoal. Quer acrescentar alguma coisa, Fábio? Quero. Ela é uma consciência mais limitada do que as outras, porque ela é uma consciência, digamos, é a primeira, ela tem precedência sobre as outras, porque ela é a primeira. Então, ela garante o nosso vínculo com a nossa família, com o nosso sistema familiar. Então, é dentro dessa consciência pessoal que as coisas são sentidas como boas ou más, certas, erradas. Então, elas são certas, aquilo que é certo dentro do meu convívio familiar é o que vale. E o que não está dentro daquele rol de valores, digamos, de códigos, é errado, né? Então, o Hellinger ele traz um conceito de boa e má consciência, que é um pouco diferente daquele conceito de boa e má consciência que a gente aprende na vida, né? Minha consciência está boa, minha está leve, minha consciência está pesada, está uma má consciência. Um pouco diferente porque a consciência ilha, no momento que eu faço, penso ou ajo ou sinto
de maneira diferente da minha família, algo dentro de mim acusa como se aquilo que eu estivesse fazendo fosse errado, porque perante aquele sistema de valores da minha família é errado. Então, é como se dentro do peito algo pesasse e a pessoa se sente culpada, se sente pesada, como se ela tivesse uma má consciência, como se ela e aquilo é sentido por ela como se ela tivesse agir ser diferente, é como se ela estivesse colocando em risco a própria sobrevivência dela, porque disso depende a sobrevivência dela. Então, é uma consciência muito ligada à criança, e ela tem a sua utilidade, ela tem o seu valor, e ela precisa existir, porque uma criança ela precisa se vincular a algo, senão ela não sobrevive. Então, esse amor, essa vinculação, que faz com que ela haja dessa maneira. Então, a boa consciência ali é sentida como algo, eu faço, sou leal aqui de mim, que desejam que eu faça, as expectativas e as exigências que o meu sistema tem de mim. Estão me acompanhando? Sim? Estão ouvindo? Tá. Dani, tu tá aí? Posso continuar mais um pouquinho? Ou tu quer falar? Pode falar. Tá. Então, essa consciência das três, ela é a mais estreita. Por que ela é a mais estreita? Porque ela justamente ela é o vínculo meu com a família. É ali, é aquela relação. O bom e o mal, ele é tomado, digamos assim, ele de modo refletido, não passa por uma análise distanciada, isso é bom, isso é mal, por isso, examinar todas as partes. Não. Então, é essa consciência pessoal que, digamos, que está no palco, usando um termo de teatro, né? Quando nações brigam, guerreiam, quando dois partidos políticos se ofendem, está ligado à consciência pessoal, que é uma consciência primordial do nosso princípio, né? Então, quando nós fazendo a ligação com a criança, né, com a escola, com o aluno, quando uma criança chega na escola, essa consciência é muito forte nele, porque ele vem de todo um sistema de valores que para ele é aquilo que é certo, mesmo que aquilo faça ele sofrer, faça ele, em alguns momentos, querer fazer diferente, mas a criança não reflete muito sobre isso, porque aquilo é o certo. Então, se eu chego nesse aluno e me horrorizo, digamos assim, com as coisas que vejo, ou discordo, ou não aceito, imediatamente segue uma barreira ali. Então, esse aluno, ele se afasta, porque ele sempre vai escolher a família. Porque se ele escolher o professor, mesmo que as coisas que os professores digam sejam ele se sinta bem com as coisas que o professor diz, mesmo que ele se sinta bem, queira aprender, mas se ele tiver que escolher entre a família e a escola, ele vai escolher a família, porque senão ele corre perigo de vida no coração dele, corre perigo de vida. Então, também nós chegamos com a nossa consciência pessoal, com aquilo que é certo e aquilo que é errado. E eu
tive... Talvez vocês que são professores também tiveram experiências semelhantes a mim, mas eu trabalhei, eu moro aqui em Porto Alegre, né? E trabalhei 20 anos num bairro aqui de Porto Alegre, que é a Restinga, que é um bairro de periferia, e onde a escola que eu trabalhava era no meio de 5 bocas de tráfico de drogas. Então eu me lembro assim que no primeiro mês de aula que eu fui para lá, antes eu tinha trabalhado em escolas particulares, eu, eu vivia como assim nas nuvens, eu olhava para aquilo tudo e parecia que aquilo era um universo tão diverso do meu, que eu não sabia como que eu ia interagir com aquilo. E aí, aos poucos, eu fui assimilando aquelas coisas. Então, e fui tendo que aprender alguns dos códigos deles para poder me comunicar com eles. E podendo perceber o que era certo para eles e o que não era. E então, essa é a consciência pessoal. Essa consciência mais arcaica, uma consciência primária. Quer falar mais alguma coisa, Dani? Não, estou te ouvindo. É isso mesmo. Acho que os exemplos também estão muito bons, Fábio. Uhum. Alguém tem alguma pergunta com relação a isso? Rogério, olha ali se alguém tem alguma pergunta. Está com o microfone fechado. Oi. Fábio, é Sara. Não, isso me lembrou, Fábio, Pode falar, Sara. No nosso grupo de estudo, tá. Não está escutando, tá? No nosso grupo de estudo na semana passada, tô escutando, pode falar. Houve um momento em que a gente refletiu sobre essa questão quando o pai agiu de uma forma que, no nosso ponto de vista como educador, não estava correto, e a gente ficou se perguntando como se portar perante o aluno quando ele vê que o pai não está correto. E aí a gente pensou o quanto que ele fica dividido ali entre o que a professora está trazendo de valor diferente do que o valor que o pai está trazendo. Lembra? Cortou um pouco. Vocês escutaram o que ela falou? Eu escutei, Fábio. Deixa eu tentar ligar meu Pode repetir, por favor? vídeo. Pode repetir para mim, porque para mim falhou aqui. Pode repetir? Vocês estão me escutando? Sim. Eu entendi o que a Sara estava comentando, é que na nossa aula anterior nós conversamos um pouco sobre esse sentimento do professor e da criança em relação a... Acho que eu vou olhar aqui para vocês me enxergam melhor. A criança, quando chega contando, por exemplo, que o pai mentiu, coisa assim, como isso. qual o sentimento, né, do aluno e do pai em relação a isso. O teu exemplo também trouxe a lembrança disso. Bem lembrado, Sara, porque eu fiquei depois, durante a semana, refletindo um tanto a respeito daquelas duas perguntas, dessa e da outra também, que a Carla fez, que a menina ia denunciar o pai, né? E com relação a essa pergunta, eu fiquei pensando, nós, né, no lugar de professor, que quando temos contato com esse conhecimento, que é um conhecimento tão... abre tantas portas dentro de nós, a gente, nossa, de tal maneira, por esse tipo de conhecimento, assim, que ficamos, às vezes, sem saber por onde agir. Então, uma coisa que eu fiquei com vontade de
de dizer hoje no grupo, e a pergunta da Sara foi boa porque me lembrou que eu fiquei com vontade de dizer isso, para a gente ter calma, para a gente ter calma, nós que somos professores e quem atua em sala de aula ainda diretamente com, né, no ensino fundamental, nós temos calma para esse conhecimento entrar de maneira tranquila no nosso ser, porque as coisas são aos poucos mesmo. E para a gente não correr o risco de acontecer como aconteceu com outros tipos de pedagogia que são ótimas também, mas que algumas delas foram tomadas de uma maneira assim como se aquilo fosse uma cartilha e colocada de uma maneira que é como se o professor é tudo que já tinha aprendido antes, né? Ela inclui tudo, inclusive os julgamentos que a gente até então fez, a maneira como até então a gente agiu, porque quando nós conseguimos acolher tudo isso dentro de nós, encontrar um lugar, porque tudo isso faz parte da nossa caminhada, a gente pode encontrar maneiras dentro dos recursos que nós mesmos temos para lidar com situações como essa do menino que falou da mentira, né? Tantos recursos que se tem de histórias, de desenho, de arte de uma maneira geral, brincadeiras, coisas que trabalhem isso de uma maneira lúdica, mais leve, e que ele sinta que tem liberdade para, de vez em quando, expressar esse e outros sentimentos que trazem inquietação para ele. E para nós também, né? Porque estamos todos aprendendo. Então, grata, viu, Sara, por lembrar disso, e é isso mesmo, é isso mesmo. E esse exemplo está bem dentro disso, dessa consciência pessoal. Então, ela nos coloca num lugar mais humilde, de nós buscar esse lugar, de mais humildade, para fazer o nosso trabalho, simplesmente aquilo que nos é possível fazer. Por isso, vou comentar Mais pouquinho, alguma pergunta Fábio, a respeito dessa consciência? Claro. Vou comentar um pouquinho sobre isso também, quando tu comentas sobre a gente ter a humildade e o coração aberto de permitir que essa nova pedagogia, que essa nova educação tenha espaço. E isso só é possível quando a gente consegue perceber no nosso coração que ela é uma educação, um tipo de pedagogia agregadora, que ela inclui, sim, todo o resto, não exclui nada que já aconteceu, do que já existe, do que já está aí, ela apenas inclui ideias novas, mas nem tão novas assim, porque quando a gente começa a olhar para dentro das nossas questões, a gente percebe que sempre existe um algo a mais. E esse algo a mais faz toda a diferença. Porque esse algo a mais a gente perceber, isso de repente não está tão perto, aí entra a nossa consciência pessoal, mas lá na consciência coletiva, no grupo dele, isso funciona, é assim que funciona para eles. E nós, como professores, podemos então trazer uma visão um pouco mais ampla disso, quando abre o espaço para o diálogo. E abrir o espaço para o diálogo, para cada um dar a sua opinião e contar como a sua realidade na sua família, né, no seu sistema, é diferente de nós apontarmos o dedo e dizer isso está certo, isso está errado. Nós apenas ampliamos o campo de visão. E eu acho que esse é o grande achado dessa nova educação, é ampliar a nossa visão a respeito do mundo, de tudo que nos cerca. É isso aí. Ficou um pouco falhado para mim, Dani. Não sei se para vocês também. Conseguiram ouvir bem? Conseguiram ouvir bem?
Fabi, o Sim. teu áudio tá com... O teu áudio está falhando, Fábio. Bom, então, É. pergunta? Vamos. Oi! O meu tá falhado? O áudio da Deixa eu ver Fabi se eu tá com consigo eco. melhorar aqui. E tá com delay também, ela custa, a gente fala, ela não escuta. Isso. É, Tá com o É, quê, a internet- Rogério? Um atraso. Atraso? Isso. Delay eu sei o que vou que é. tentar ver aqui. Ai, não consigo ver aqui. Peraí. Eu aprendi agora, Rosane. Não, É. Dani. Daniel. Agora, Sara, vivendo e aprendendo. E agora? Achei chique. Delay. Melhorou? É delay. Melhorou? Melhorou? Quer dizer, Tá melhor. aparentemente Tem que sim. falar um pouquinho pra gente ver. A gente tá falando. A gente tá falando. A gente mas tá eu- falando das leis, e aí tem o delay. Melhorou? Essa é boa. Melhorou? Aproveitou o trocadilho. Os delays. Os delays do amor. Melhorou, gente? Estão me ouvindo melhor agora? Melhorou. Sim. Bem melhor. Bem melhor. Ah, que bom, bem melhor. Que bom. Então, tá. Espero que o que eu tenha falado vocês tenham captado alguma coisa. Com delay. Sim, captamos Ou sem tudo. delay. Aqui o pessoal que bom. é inteligente. Se consegue ler nas entrelinhas os delay. Mas só para esclarecer Ai, Não entendi. é só para complementar uma ideia. alô? Tô te Agora- ouvindo, Rogério. A Oi, Fábio, não tá. a Fábio não tá. Agora, pode falar. Ela está congelada ali. É. Não, só para frisar que essa, agora sim, só para frisar que essa fidelidade que um aluno, uma criança tem, isso é sempre inconsciente, né? Sim. Ela não tem consciência disso. É que do jeito que foi falado, assim, parecia que era uma coisa proposital, né? Mas não é proposital. É inconsciente. Isso. É uma consciência inconsciente. Isso. É uma consciência que não. Ela só vem à tona na medida que nós crescemos e que buscamos um autoconhecimento, buscamos uma maneira de. Começam a apertar demais, que a boa consciência começa a pesar demais, então a gente busca. Alguns. Estão me ouvindo? Estão me Sim. ouvindo? Acho que não. Então? Sim. Busca maneiras de fazer, né? E aos poucos vem trazendo luz para essa consciência. Escutaram? Sim. Que bom que tu comentou, Rogério, porque eu gosto muito de trabalhar com grupos, porque às vezes a gente está tão acostumada a comentar algumas coisas e passa, né, despercebido, de repente, né, essa questão do consciente e do inconsciente, a mim passou despercebido de que ficou essa ideia. Por isso que eu acho muito legal de se explicar também, né, para os demais, alguma coisa, podem comentar ou perguntar, porque é interessante que não fique dúvidas. De repente, no primeiro momento, a gente está comentando e não está se dando conta e de repente ficou algum fio da meada aí para ser ajeitado, tá bom? Às vezes um detalhe que faz a diferença para quem está ouvindo. Né? É uma consciência inconsciente, como eu falei no início, é um sentimento da criança, um sentimento arcaico, que nós crescemos, mas aquele sentimento da criança muitas vezes nos acompanha por muitos e muitos anos, até que um dia algo acontece que traz digamos, uma nesga de luz para essa consciência e nós começamos a perceber isso. Né? Ai, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Estão me ouvindo? Sim. Ouvimos todos. Vocês estão ouvindo um pique? Tem uns chiados aí, eu acho que é o teu fio que está...
Do Não, microfone? começou a apitar uma coisa aqui que eu não sei o que que é, mas eu acho que O apito não deu para ouvir. estranhas. Não ouvimos. Falei. Bom, Travou? acho que a gente pode ir adiante. Acho E que a gente pode ir adiante fazer um comentário? e depois a gente abre para pergunta, A Elaine tá? quer fazer E uma aí pergunta. a Elaine quer pode falar. fazer, Elaine. Na verdade, é só um comentário que, assim, eu acredito que a educação sistêmica deveria entrar literalmente dentro de todas as escolas, porque a gente tratando desse assunto como a criança que leva o seu sistema para dentro da sala de aula, poucas as crianças têm o privilégio de ter uma educação dentro deste conhecimento. Porque muitas vezes a criança entra para dentro da escola e ela se depara com o professor com uma má consciência. O professor que às vezes tem uma atitude que leva a criança a não saber lidar com algum tipo de problema, daquilo que o professor leva para a sala de aula. E aí se torna um desafio para as crianças, para os jovens, porque o fato deles não terem esse conhecimento, essa base, e às vezes não ter uma estrutura familiar que tenha esse conhecimento, quando a criança entra na sala de aula e se depara com um profissional que está ali levando para dentro da sala de aula o problema que é deles, aí é difícil de manter uma ordem, porque a criança não tem conhecimento e o professor não sabe lidar. Como fica essa situação? Né? Aí, então, eu acho que é algo que deveria entrar dentro das escolas para que todos os professores, quando entrassem na sala de aula, soubessem que eles estão ali a serviço e a criança ir para a escola com a consciência de que aquele professor não é pai, não é mãe, mas estarão a serviço deles. É isso que eu queria Posso fazer. falar um pouquinho? Eu vou falar um pouquinho, tá, Fábio? Depois eu quero que tu complemente. O que a Elaine me fala, eu estou muito feliz, porque eu, enquanto professora, esse é o meu sonho, Elaine, que outros professores e muitos e muito mais, que isso seja comum todos, que seja muito natural todos, que todos possam ter esse conhecimento e que faça parte da rotina da escola, a rotina de casa. No meu coração, de verdade, eu estou aqui também para isso, para que a gente possa, junto com esse grupo e com outros grupos que a gente participa, e com aquilo que a gente acredita, ser todos nós agentes de propagação desses conhecimentos, agentes de levar isso adiante, sabe? De apresentar isso para o mundo, de apresentar isso para outras pessoas, de mostrar que isso existe. Porque mesmo no nosso universo de estudiosos, né, enquanto professores, muitos de nós ainda é estudioso, até pela carreira nossa, né, que se faz necessário que seja assim. Mesmo assim, esse conhecimento passa desapercebido de um bom número dos nossos colegas. Então, uma das minhas grandes esperanças com esse grupo e com outros que a gente vem participando sobre educação sistêmica, sobre constelação também, né, é que isso se propague mesmo, que isso aumente. Porque quando eu faço as constelações em grupo, também faço, eu também trago essa ideia e as pessoas ainda me perguntam, existe? As pessoas não conhecem, as pessoas não sabem que isso existe. Então, eu acho que é muito importante que a gente divulgue, fale sobre isso, que existe isso, como é que funciona, dando dicas práticas do dia a dia, porque às vezes são coisas tão pequenas que a gente tem conversado aqui, são coisas simples, que não são revolucionárias, assim, no sentido de boom, né, transforma, mas sutilmente, suavemente, uma coisa que é leve, né, não é aquilo que vai
fazer uma reviravolta na vida da pessoa, vai trazer leveza, vai trazer uma facilidade, vai trazer possibilidades, as coisas fluem muito melhor. Com certeza, o primeiro a ser tratado na escola é o professor. O primeiro que precisaria ter esse conhecimento é o professor, para ele entender que ele, naquele momento, é o agente também de autoridade, que ele chega lá também com o pai e com a mãe dele. Perceber, eu fiz uma live outro dia perguntando para as pessoas, né, levando essa reflexão de por que cada um de nós escolheu ser professor, né, no caso, quem está atuando na educação. O que nos levou a isso? Porque nós vemos tantos professores insatisfeitos no seu ramo de trabalho, né? Na sua área. Sabemos as dificuldades, sabemos os desafios, isso é claro para todo mundo. Mas tem pessoas que lidam melhor e tem pessoas que não lidam tão bem com os desafios. O que é dentro de nós que nos move para continuar nessa profissão? E se de repente não está bom, né? Que eu encontre uma coisa que me faça feliz, porque o mais importante é que eu esteja bem, que eu esteja feliz. Foi isso, exatamente, uma área na live da Ellen Vieira, e ela estava contando de uma professora que está muito insatisfeita na educação. E ela, na conversa delas, no diálogo delas, ela descobriu que essa professora, ela sempre quis ser da saúde, ela queria ser médica, e comentou que ela queria sentir no coração a vontade de ser médica, e acho que era o avô dela, que também gostaria de ver ela sendo médica, mas ela era de uma família humilde, não tinha como pagar os estudos e tudo mais. Então, ela não foi para essa área. Acho que a parte da educação para ela foi mais acessível. E aí, nessa conversa delas, eu sei que a Ellen perguntou para ela, né, o que impediria ela, nesse momento, de fazer uma faculdade de medicina, de ir para essa área. E ela disse que refletiu 2 semanas depois, a professora procurou, né, a Ellen, e disse que ia viajar, porque ela ia para outra cidade, ela era de uma outra cidade, voltar para ela, faculdade de medicina, e ia entrar para essa área. E claro, agora passou-se alguns anos, 12 anos, parece que ela comentou, mas essa professora hoje é médica. E a gente fica pensando assim, quanto ela pode agregar, então, agora ela como médica, já tendo conhecimento da educação, esse vínculo com o aluno, que ela já trouxe esse conhecimento, e agora ela como médica. Nós não precisamos ficar engessados naquilo que a gente não quer fazer, naquilo que não é do nosso sentimento, não é o nosso, qual é a palavra mesmo? A vocação. Não é a nossa vocação. Então, eu acho que se é a nossa vocação levar a educação adiante, trazer o conhecimento, trazer o desenvolvimento humano, que bom é que a gente se une mais isso adiante. E eu torço que a gente, todos que estão aqui, façamos isso cada vez mais juntos. Eu fico emocionada que eu Sabe, pode falar. Mas falou o que, criatura de Deus? Tu já falou tudo. Contemplou. Contemplou, coisa boa. É isso aí, querida. É isso aí. De pouquinho em pouquinho, quando a gente começa a descobrir a educação sistêmica, a gente quer levar para a escola, quer que todo mundo faça, mas aí a gente começa a ver que não é assim, é aos pouquinhos. É aos pouquinhos. Há uns 10, 15 anos atrás, ninguém sabia o que era isso. A gente falava, ninguém sabia. Hoje já tem tanto de gente que sabe. Grupos de educação sistêmica, de pedagogia sistêmica, grupos de constelação. Claro que tem os prós e os contras disso, né? Porque tem os maus e os bons profissionais, como em qualquer área. Mas saber, né, que isso está sendo falado, está sendo estudado. Esse grupo aqui, numa sexta-noite, claro, não tem muito lugar para ir, porque a gente está na quarentena mesmo. Eu não sei se tivesse balada, tivesse coisa, estariam aqui, né? Mas, enfim, estamos aqui falando, né, e nos propondo a estudar mais desse tema. Então, é isso aí. Hoje, tu já começa a ser uma agente, ou já era antes, né?
E eu sou uma, a Dani é outra, o Rogério é outra, e todos que estão aqui. A Lisete, a Sara, tem mais a André, tem mais aqui? Só por hoje, né? Por hoje. Então, é isso. Vamos em frente. Mas Vamos cada lá. um na sua área de atuação, né? Eu posso falar um pouquinho? Andréia? Pode? Posso? Fala, Andréia. Então, na verdade, eu tô aqui de bicão, viu? Porque eu não sou professora. Eu também não. Ótimo! Eu sou enfermeira e sou psicóloga, né? Ela falando de profissões, né? Só que eu fui chamada para fazer umas palestras para os professores agora, e eu estou montando essas palestras. Como tenho formação, né? Estou fazendo formação em constelação, eu queria falar um pouquinho disso, por isso que eu estou no grupo de vocês, para Ótimo! ouvir um pouco, para dar essa introdução para eles, como, né? Então, assim, a partir dessa semana eu vou estar dando 2 palestras, para o Fundamental 1 e para o Fundamental 2. Essa semana é sobre emoções e depois a gente vai avançando, né? Por isso que eu entrei no grupo, tá bom? Tá É só. ótimo. Obrigada por ouvir. Andréia. Grata por Feliz porque compartilhar. é outro agente de propagação. Isso, é uma porque não é outra só professor, conscientização, né? né? Porque eu vou lá colocar conscientização. Eu vou colocar conscientização, porque eu trabalho com CNV, eu trabalho com empatia, né? E o trabalho sistêmico. Então, eu vou dar essa aula para eles de como lidar nessa situação de conflito, falando um pouquinho da enfermagem, da parte psicológica tal, para eles. Eu até ia perguntar se algum de vocês não queria também conversar um pouco sobre o sistêmico, se eles acharem interessante, né? Se vocês poderiam estar fazendo também com a gente. Claro, com todo prazer. Eu acho que a Dani também. Eu adoro conversar sobre esse tema. Sempre que eu posso, eu vou e falo, porque gosto de tocar adiante, fazer a minha pequena parte, né? E essa questão da empatia, Andréia, né? Das emoções, da empatia, de se colocar no lugar do outro, né? Então, incluir a empatia sistêmica é um toquezinho, né? A empatia sistêmica, a empatia não só pelo outro que está ali, mas pelo outro e todo o seu sistema. Exatamente. É o novo olhar, né? Eu já estudo um pouquinho de constelação, de educação, sempre vejo um novo vídeos olhar. e tal. E eu acho que nesse momento de pandemia, esse novo olhar é extremamente necessário. Sem dúvida. Com certeza, né? Empatia. Hoje eu estava até vendo participando lá de um grupo com Olinda Guedes, e ela falava a respeito disso, né? Que a escola já está tão velha, é uma coisa tão desgastante, tão insalubre, é quase tão insalubre quanto um hospital, né? Uma escola, né? E que agora, com a pandemia, com esse recolhimento, com a quarentena, é o momento da gente buscar fazer diferente. Fazer diferente. Estamos com os filhos em casa, não vamos escolarizar as nossas casas. É o momento de buscar outras alternativas. Será que o mais importante é eles aprenderem aquele conteúdo de português, de matemática, história, geografia, ou a gente poder estabelecer um vínculo, conhecer os nossos filhos melhor, e estabelecer um vínculo melhor com eles, para ver o que realmente eles gostam e por onde que eles aprendem melhor, que às vezes no batidão do dia a dia, principalmente quem é professor, trabalhando 30, 40, 50, 60 horas, tem outras profissões, médico, enfermeiro, psicólogo, às vezes chega em casa 10 da noite, né? Então agora é o momento de repensar essas coisas, ou pensar coisas novas, sentir coisas novas. Eu, com os meus filhos aqui, eu estou praticando a educação sistêmica todo dia, de todo jeito, né? E está sendo muito legal.
A gente já passou por várias fases nesse tempo de quarentena, assim, iniciais mais difíceis, depois as coisas se delineando, depois de novo, e agora está no momento melhorando, mas eu sei que as coisas são em ondas também, como a vida é em ondas e a educação também. Então, essa onda que nós estamos agora aqui é uma onda boa, né? Então, vamos aproveitar, né? Embarcar, cada um com seu veículo, ou numa prancha, ou numa canoa, ou numa planondas, que eram de antigamente, e seguir, andar um pouquinho mais para frente, sem grandes pretensões, porque a gente não precisa ter grandes pretensões. A gente pode querer dar um passinho e perceber o benefício que isso traz. Né? Muito bem. Estamos Muito escutando? bem. Sim. Vamos em frente? Beleza. Vamos um pouquinho, dar mais um passinho adiante, então, falar do segundo nível de consciência, porque já é 9h20, e eu prometi para os meus que depois do grupo a gente ia ver um filme junto. Eles estão lá, vamos cobrar isso. Preserva o teu sistema. Então, Hein? o segundo nível de consciência... Posso tocar? É. Eles não podem pensar que constelação é uma coisa que tira a mãe deles. O segundo nível de consciência é a consciência sistêmica ou consciência coletiva, que é uma consciência mais abrangente do que a consciência pessoal. Esse nível de consciência, ela defende os interesses dos que foram excluídos. Enquanto a consciência pessoal exclui, porque esse é certo, esse é errado, e exclui os que são considerados errados, maus, perante aquele nível de consciência, a consciência sistêmica, por ser mais ampla, ela abrange todo o sistema. Então, enquanto na consciência pessoal, ela zela pela sobrevivência do indivíduo no sistema, consciência coletiva, consciência sistêmica, ela zela pela sobrevivência do sistema. Então, ela olha e ela protege a todos de igual maneira. E ela é uma consciência que ela é sentida como um instinto. Ela não é uma consciência racional e ela não é uma consciência moral. Ela também não é imoral, mas ela é amoral. Ela não tem moral. Ela é uma energia. E a função dela é a preservação do sistema. Ela nos é relativamente inconsciente também, porque é dentro dela que estão as leis do amor, as ordens do amor que regem esse sistema. Então, ela zela para que essas leis estejam em ordem, equilibrando o sistema. E quando a consciência pessoal que exclui se contrapõe a essa consciência, ela age e coloca a serviço do sistema algum descendente, se alguém for excluído desse sistema. Então, um descendente, um outro indivíduo de alguma geração posterior, ou às vezes várias gerações, ele é como se ele representasse aquela pessoa excluída. E ele sente como a pessoa, ele pensa como a pessoa, age, repete os mesmos erros, reproduz as mesmas doenças daquela pessoa. Então, isso faz com que o sistema, de alguma maneira, se movimente e as pessoas do sistema busquem alternativas para solucionar aquela situação. Mas muitas vezes não conseguem, porque ela nos é relativamente inconsciente. Então, ela só nos é consciente quando nós descobrimos esse conhecimento sistêmico.
Quando nós descobrimos que existem essas leis sistêmicas e que existe esse nível de consciência que é leal ao sistema. Então, ela tem um todo e ela está a serviço dessas ordens do amor. E ela atua de uma forma cega, no sentido de não escolher os meios. Se ela tiver que sacrificar alguém para o equilíbrio do sistema, ela sacrifica. Então, essa é a consciência sistêmica. Esse membro que é colocado a serviço do sistema de forma inconsciente para equilibrar, por essa consciência sistêmica, ele só será liberto desse peso de carregar algo pelo sistema no momento que aquela pessoa excluída for novamente incluída. Então, ele se libera e pode caminhar com mais leveza. Geralmente, num trabalho de constelação, ou em algum outro tipo de trabalho que possibilite a ele chegar a essa clareza. Quer acrescentar mais alguma coisa, Dani? Dani? Oi? Estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, estava ligando meu áudio e meu vídeo. Não, eu acho. Não tá, não. Acho que está bem completo. Então, eu só quero fazer a ligação com a escola, com os alunos novamente, né? Então, isso para nós traz mais luz quando nós vemos destinos difíceis de crianças. E a gente olha aquele destino tão difícil, tanto sofrimento, e às vezes, então, nós termos esse conhecimento de que, muito provavelmente, essa criança, esse jovem, está sendo colocado a serviço do próprio sistema, nos auxilia a nós nos colocarmos no nosso lugar dentro do nosso sistema e a que nós estamos a serviço, e nos colocarmos a serviço da vida. E assim, nós podemos, algumas vezes, ter alguma luz para ver alguma maneira de auxiliar aquela criança sem interferir no destino dela, respeitando, né, esse movimento maior, mas podendo, de alguma maneira, auxiliar, trazer alguma luz para essa criança, para esse jovem, ou quem sabe para os pais, procurando conhecer mais a respeito dessa família, a respeito da sua história, auxiliando a criança ou jovem a se reconciliar com a sua história. Então, isso pode trazer mais leveza para o aluno e para nós também, no lugar de educador. Alguém quer perguntar ou fazer algum comentário a respeito dessa segunda consciência? Não? Então, agora nós vamos para o terceiro nível, que é a consciência espiritual, que é uma consciência mais abrangente. E aí a Dani que vai trazer para nós aqui, Vamos né, falar um Dani? pouquinho, mas vou perguntar se o grupo, ou, né, se a gente pode, se vocês querem que a gente continue, ou se a gente deixa, de repente, essa terceira. Eu estou preocupada com o horário para não deixar também tão... Vai ser 9h30, né? Nós éramos para ter começado às 8h. Ela, de repente, a gente, se vocês quiserem, a gente deixa ela, porque ela é um pouco menor, para o nosso primeiro tópico da próxima aula, e a gente abre um pouquinho para algum debate, para algum diálogo agora. Ela é menor em explicação, mas é maior em abrangência. Isso. É por isso que eu E aí, pessoal, tô... o que vocês nos dizem? Pode ficar para a próxima, então. Eu sou a favor, posso falar? Eu sou a favor de que a gente faça assim só um tópico de entrada, dizendo o que é, e já fica o link para a gente dar continuidade para a próxima reunião. Porque senão eu acho que fica perdido isso aí. Tudo bem. Que ele fecha Tudo bem, legal.
Eu posso mandar um texto, Dani, eu posso mandar um texto falando a respeito desse assunto no grupo ali, para o grupo já ler também, para o próximo encontro. Pode ser? Tá? E aí, no Olha, a gente próximo... pode falar rápido, fiquei preocupada com relação ao tempo, para que a gente não fique também tomando tanto o tempo de quem está aqui no grupo e tem som também, mas por causa do horário. Não, acho que vamos cumprir o horário, sim, porque é importante isso, né? E no próximo, vamos nos puxar, né, Dani, para que isso não aconteça mais, que a gente possa cumprir. De repente, entrar mais cedo, para às 8 horas estar lá, bonitinha, para acontecer. Eu, da minha parte, vou me esforçar, tá, gente? Vou me esforçar mesmo. Eu também. E aí eu posso também, de repente, a gente faz um vídeo, alguma coisa assim. Acontece. Vou melhorar. A gente Sim, pode mestre. pensar ao longo da semana também, Fábio, de fazer algum vídeo, além do texto, alguma coisa assim, falando sobre isso e postar ali no grupo também. E não fica, pelo menos, isso perdido, também, né? Como a Ana está comentando. E durante a semana a gente faz, antes da nossa próxima aula, para que isso não fique perdido, que a gente possa tomar alguma dúvida, pergunta e retoma tá bom. no próximo encontro. Mas agora, ainda se tiver uma dúvida, eu só queria... algum comentário, estamos abertos, mais minutinhos. Eu só queria falar alguma coisa a respeito da consciência. Dani, Dani, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. A espiritual, tu quer falar? Eu me lembrei de falar... Não, a respeito da consciência sistêmica, um detalhe que eu esqueci, é assim com relação à pergunta da aula passada, da menina que disse para Carla, né, que estava indo, que disse para a professora que estava indo denunciar o pai por abuso, né? Esse é um caso que tem algo ali, um destino pesado, que eles estão representando pessoas excluídas do sistema, que estão a serviço de algo dentro desse sistema. Então, quando nós falamos assim, olhar junto com o aluno para onde ele olha, é para alguém excluído dentro do sistema, auxiliá-lo a fazer esse movimento, trazendo mais leveza. É só isso para concluir. Pode falar, Dani. Todos esses assuntos eu tenho muito assim, que eles são quase que intermináveis. Sempre precisamos ficar mais vendo, precisamos ou podemos acrescentar coisa, porque ele é muito amplo, né? Ele não se limita. Então, acho que por isso que a gente pode deixar essa parte do espiritual, que é o mais abrangente, para o próximo. Mas se alguém perguntar, que quer trazer algum outro comentário, à vontade de encerrarmos. Mas eu acho que a gente só pode dizer o que é a consciência espiritual, assim, né, em linhas gerais, que é uma consciência que abarca todas as outras. E ela é a mais abrangente de todas. E ela não inclui tudo. E para ela não tem certo digamos, e errado. uma mais elevada, né? Ela traz a mais elevada. como disse a Fábio, ela inclui tudo. Então tá, queridos, eu acho que por hoje é isso, né? Já são 9h30. Alguém quer falar alguma coisa? Fazer alguma pergunta? Duas coisas. Antes de Diga, Rogério. Pode falar, Rogério. O próprio Bert, quando começou, ele não falava em espiritual, mas em universal, né? Isso. É porque... Eu ia trazer isso na minha fala. É que eu acho assim, ó, as pessoas confundem as constelações com o espiritismo, né? Algumas, quem não conhece. Então, eu acho que quando se fala em espiritual, para quem não conhece o assunto, fica ligado à religião, sabe? Uhum. E eu acho que isso não é legal. Porque Sim, afasta. Eu tenho a proposta
Eu te entendo. Na minha anotação aqui, na minha proposta, eu ia tratar justamente sobre isso, Rogério. Dessa nomenclatura que eu também prefiro usar universal, no sentido de quando a gente fala espiritual, as pessoas associam muito a religião, a espiritismo, né? Nesse sentido. Mas aí eu sabia que eu ia acabar me prolongando um pouco mais, por isso que eu achei melhor a gente deixar para a próxima. Mas aí tu já deu spoiler. Até porque no espiritismo existe essa expressão constelação familiar, mas é outra coisa lá, que não tem nada a ver com o do Bert Hellinger. Né? Por isso que pode dar certa confusão. Hein? Uma pessoa espírita um dia me perguntou, mas eu já vi isso lá no centro que eu trabalho e tal. Ela começou a me falar e não tinha nada a ver, era outra coisa. Entende? Por isso que eu acho importante levantar esses detalhes. Assim. Sim. Vamos falar sobre isso no próximo encontro. Certo. E outra coisa é o seguinte, essas aulas estão sendo colocadas no YouTube aberto publicamente, assim, para todo mundo? Não? Tá. Não, só para saber. Fechado. Tá, mas no YouTube fica aberto, só quem né? tem o link. Não, só mas quem tem o link. Não tudo. Se tu quiser colocar alguma coisa no privado ali, tu pode. Aí só quem tem o acesso ao link que pode entrar. Não, então tá. Porque eu acho que não tem nada a ver, né? Expor isso assim. Não, tá errado. Não. A constelação de ontem também não. Eu posso deixar, não sei se eu coloquei no privado, eu vou dar uma olhada, vou conferir, vamos falar. Eu acho interessante ficar no privado, né? Isso, vou conferir e se não tiver no privado, eu edito lá. Okay. Até porque tu falaste no início lá, né? Do sigilo. Frisaste da confidencialidade, né? Isso é uma coisa importante mesmo. Imagina, se cair assim nas redes, não dá, né? Sim. A gente está num recurso digital, a gente precisa ter esse cuidado. Né? É a vida das pessoas. Isso. É isso. Então tá, essa colocação que o Rogério trouxe, eu fiquei a fim de falar, mas não vou falar agora, não, senão vai se estender muito. Mas eu acho que até a gente pode digamos, ir aquecendo o grupo durante a semana com coloca essas coisas lá no grupo do WhatsApp, porque daí quem não participou pode, né, ser também começar a se ligar nisso aí. Sim. O que é universal, o que é espiritual, o que é religião, né? Aí janta filosofia aí, né? É bom também. Temos bastante então, papo na semana que vem. Um beijo para todos aí. Tenham um excelente final de semana. Descansem bem. Usem máscara. Se cuidem. Tá? Fiquem com Deus. Beijo. Até semana que vem. Vamos nos falando no grupo. Mais algum comentário? Fica lá acompanhando vocês. Tá bom. Beijos. Terça-feira tem a nossa live, que o tema é inclusão. Depois a gente divulga melhor. Tá bom. Beijos. Tchau. Beijo. Beijo. Dani, tu que tem que sair, eu acho, né? Porque a anfitriã. A última sair que eu posso desligar, que eu acho que eu tenho que desligar já. Apaga a luz, é a última que sai, apaga a luz. Isso, eu vou ficar aqui. A Olinda ensina que o professor tem que ser a última a sair, Fábio. Isso.